Olá a todos, é um grande prazer estar aqui no Legale para falar com vocês sobre esse tema que eu amo, que é a bioética. Agradeço muito por estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Camila Cortez, eu sou especialista em bioética, em direito da medicina, mestrando em ciências da saúde, hoje consultora e assessora em direito médico, bioética e healthcare compliance. Espero poder contribuir com vocês, fico absolutamente à disposição para dúvidas, para debates, para contatos. Espero que seja o primeiro contato de uma grande relação. E o tema bioética é maravilhoso. O tema bioética a gente pode falar horas, a vida toda, tem muitos desdobramentos e eu vou tentar passar para vocês as principais partes. Eu sou apaixonada pelo tema, eu espero que vocês também se tornem apaixonados ou que pelo menos interessados por esse tema, que ele faz com que a gente enxergue a vida de uma maneira diferente e isso é muito gratificante. Quando a gente consegue contribuir para que vocês enxerguem não só a vida profissional, e eu acho que isso acrescenta demais na vida profissional, mas como também a vida pessoal de vocês. A gente que escolheu trabalhar com direito médico, com bioética, com healthcare compliance, a gente precisa entender que a gente escolheu trabalhar diretamente com o ser humano, com o sentimento do ser humano. Isso faz toda a diferença na nossa atuação. Se a gente não sabe, se a gente não entende essa dinâmica, as necessidades, os interesses, a parte cultural de cada ser humano, é difícil para a gente trabalhar. Eu sempre digo, se você escolheu trabalhar com direito médico, você escolheu trabalhar com o ser humano diretamente e na sua pior situação de vulnerabilidade. Quando a gente está doente ou quando tem alguém da nossa família doente, a vulnerabilidade fica muito alta. Então, a nossa sensibilidade enquanto profissional é ainda maior. Essa vulnerabilidade também vale para os profissionais de saúde, que hoje se encontram numa situação de questionamento, numa situação de virada do paciente empoderado, buscando sempre informação. Então, ele já chega no consultório, já chega ali no hospital, cheio de informações, debatendo, questionando, o que traz uma insegurança profissional da saúde também. Então, a vulnerabilidade de ambos os lados é o que a gente vai tratar aqui. Tá? Espero de verdade que vocês aproveitem. Hoje, nesse primeiro módulo, a gente vai falar de parte histórica e princípios da bioética. E a bioética é até um pouco difícil de conceituar, porque ela é muito mais do que esse nome. Mas a bioética, ela tem um início, a gente não consegue demarcar, porque a gente consegue enxergar a bioética em várias situações quando ela ainda não tinha esse nome bioética, porque relações humanas, vulnerabilidade, são temas que são tratados há muitos anos. Então, é difícil definir o início da bioética. Mas teve um momento, e é isso que a gente vai tratar aqui, em que alguém olhou para esse tema e falou, pera, isso precisa ser uma disciplina, a gente tem que falar sobre isso tem que passar a ser uma ciência e não só algo conversado, que não tenha realmente uma disciplina, uma sistematização. E o Van Potter foi um dos grandes percussores dessa matéria, dessa disciplina. E ele diz que a bioética é a ponte entre ciências e humanidades, porque hoje a gente é capaz de muita coisa. A gente que está trabalhando perto das organizações de saúde, farmacêuticas, a gente observa que a ciência é capaz de muita coisa. Mas a gente pode fazer tudo que a ciência nos oferece? Essa que é a pergunta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente se depara diariamente com dilemas em que facilmente a ciência resolve. A gente tem estrutura para isso. A gente tem cientistas que possam fazer, mas a gente pode fazer? A gente deve fazer? Essa é a pergunta que a bioética traz. Até que ponto que a gente pode ir? Até qual é o momento em que a gente consegue, que a gente deve avançar? A bioética traz um conceito que chama ladeira escorregadia. E esse conceito significa que no momento em que a gente chega nessa ladeira, se a gente não tiver um controle, não tiver um limite, a gente pode ir ladeira abaixo e sem volta. Então, avaliar quanto que a gente pode avançar,
o quanto que faz sentido para a gente evoluir, é a principal pergunta da bioética. E um conceito que eu gosto é estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. Esse é um dos conceitos que eu mais gosto da bioética, define o que basicamente a gente estuda e varia, né? Varia muito do tempo de cultura, de maturidade, onde a gente está no globo terrestre, que tipo de educação que a gente teve, isso varia bastante. Então, são essas subjetividades que faz da bioética tão interessante que eu vou tentar trazer para vocês aqui, tá? Uma primeira definição que eu acho fundamental para que a gente saiba onde a gente vai chegar e onde a gente... esses conceitos iniciais são importantes para a gente não chegar lá na frente com algumas dúvidas básicas e também com achômetros, né? Eu digo isso sempre para os meus alunos, que essas primeiras aulas de bioética são para que lá na frente a gente consiga opinar sobre temas complexos, como terminalidade, início de vida, aborto, velhice, criança e adolescente, né? Que são os temas filé mignon aqui da bioética. A partir do momento em que a gente entende o que significa isso, a partir do momento em que a gente traz a bioética para perto, estuda, avalia, todos esses temas em que provavelmente vocês têm a opinião de vocês, a gente começa a ter opinião fundamentada. E não no achômetro, né? Não olhando para si, olhando para um contexto social, a minha ideia, minha opinião, né? Quando a gente estuda bioética, a gente deixa de falar algumas coisas, e essa é uma. Eu acho e acabou. Eu mesma já mudei de opinião várias vezes sobre vários assuntos e vou falar isso com vocês sim durante esse nosso módulo de bioética, e isso que é importante. Eu gostaria muito que vocês não necessariamente mudem de opinião, mas que vocês olhem o mesmo tema por um outro ângulo, e essa que é a minha ideia aqui. Quem tem opinião muito forte, especialmente de bioética, sobre algum assunto, sem abertura para novos pontos de vista, isso é muito importante, não consegue desenvolver. O que eu procuro sempre trazer para vocês é que a gente baixe um pouco a guarda, entenda o que está acontecendo com o outro, olhe para o outro e deixe de olhar para si e de ter opiniões com base na sua realidade, no que você faria, no que a sua família faria. E a gente precisa, quando decide trabalhar com isso, se despir dos nossos valores, do que a gente acredita e olhar para o outro, né? Estender a mão para o outro para que a gente decida ou ajude ele a tomar uma decisão com base no que ele acredita, e esse que é o difícil. E uma definição básica, mas muito polêmica, é de moral e ética. Por que polêmica? Porque a gente conceitua moral e ética de uma maneira equivocada, né, sob a ótica da filosofia, né? Então, esse primeiro conceito é importante para que a gente defina. Primeiro, Claudio Cohen diz que o ser humano não nasce ético, né? O que isso quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Nós criamos a nossa eticidade, a maneira de enxergar a vida, de acordo com a nossa estrutura, nossa educação, o ambiente em que a gente nasce, as pessoas com as quais a gente convive. Eu gosto de um exemplo que é recente. Se vocês têm na faixa de 20 e poucos anos ou até mais, vocês viveram isso, que foi no Oriente Médio as mulheres poderem dirigir. Isso não faz 5 anos que isso aconteceu. Então as mulheres comemoraram que começaram a dirigir, puderam dirigir, né? O que para nós é uma realidade de muitos anos. E quando isso aconteceu, eu lembro da sensação de olhar para aquelas mulheres felizes com a independência, né? De poderem finalmente dirigir. E olha só que diferença da nossa cultura, né? Então, se a gente olhasse para a nossa cultura e poderia até menosprezar isso, porque para a gente é tão normal, né, dirigir mulheres, e lá não, foi uma conquista suada, demorou muitos anos para isso, séculos para isso acontecer. Então, essa noção de que coisas iguais, em contextos diferentes, têm pesos diferentes, a gente precisa entender. E isso vem muito da nossa ética, né? Da nossa ética olhando as regras morais de cada lugar.
Então essa é a principal diferença da ética da moral. A moral são as regras pré-definidas da sociedade e varia, né? Como eu acabei de falar, no Oriente Médio, as mulheres começaram a dirigir há pouco tempo, né? Então a ética, conforme essa regra, é diferente para nós que temos uma regra de que as mulheres podem dirigir há muito mais tempo. Esse é um dos exemplos dentre vários que a gente tem e a gente vai falando durante a aula. Então, moral é a regra pré-estabelecida. A gente tem aquela regra, não necessariamente ela está normatizada, tá? É uma regra moral. Recentemente a gente adotou uma nova regra moral, que é a utilização de máscaras. E para isso, logo depois, a gente começou a usar muito antes de ter uma norma coercitiva, que aplicasse sanção. Depois teve uma norma obrigando a gente a colocar, agora isso vem flexibilizando. Foi uma nova regra moral, né? A gente olhava para as pessoas que não usavam máscara de um jeito ruim. Peraí, você não vai usar sua máscara? É uma regra moral. E qual que é a sua ética diante dessa regra moral? Isso é individual, né? Depende do seu contexto, da sua educação, né? Então, a bioética, resumidamente, ela é a maneira que você age dentro do seu contexto, olhando ao seu redor, e isso vai mudar de cada contexto, cada caso que você pega, perante as regras morais que já estão pré-estabelecidas. Não tem fórmula mágica, não tem um caminho certo, adequado, embora a gente tenha, em alguns assuntos, temos alguns precedentes, algumas linhas, sim, né, que a gente adota, mas um detalhezinho ali pode mudar todo o desfecho. Então, essa noção de subjetividade é importante que a gente tenha, né, porque a gente do direito tem, especialmente, eu acredito que a maioria aqui seja do direito, gosta da norma, né, de buscar regra, resposta na norma, a gente não vai achar, grande parte das vezes, né, e as poucas normas que a gente tem de bioética, e falo de leis aqui do Congresso Nacional, a gente tem normas infralegais que são publicadas pelos conselhos, mas as normas de Congresso Nacional, leis, a gente tem pouquíssimas. E não por isso a gente vai deixar de fazer algumas coisas vão acontecendo independentemente das leis, né? E eu digo que muitas das vezes eu tenho até um pouco receio do que pode acontecer se tiver lei sobre determinado assunto. Um dos exemplos é a reprodução humana assistida. Hoje a gente não tem lei do Congresso Nacional que fale sobre a reprodução assistida. E ela é regulamentada por uma norma do Conselho Federal de Medicina. E o que me assusta é que os projetos de lei são absolutamente retrógrados, né? Então a gente tem uma das coisas que foi um objeto de estudo meu há alguns anos, que foi a cessão temporária de útero. Hoje a gente tem um projeto de lei que coloca a cessão temporária de útero como crime. Então, não necessariamente também a norma vai ser boa. Às vezes a norma vem, a lei, ela vem e a gente dá muitos passos para trás, a gente tem um retrocesso no debate, né? Então não acreditem que a lei vai ser a salvadora nossa para alguns determinados temas, não, né? A gente não pode confiar em qual vai ser o objeto dessa lei, né? Então a subjetividade aqui pode ser benéfica considerando o nosso contexto atual, né? De projetos de leis absolutamente retrógrados que a gente torce para que não seja aprovado, né? Então, na ausência da lei, vale essas normas infralegais e costumes, né? O que a gente consegue enxergar e o que a gente deixou de legado por esses temas, né, quando eles já aconteceram na nossa sociedade. Eu vou encerrar o primeiro módulo por aqui e o próximo a gente começa a falar da parte histórica da bioética.